pessoal, bem-vindos de volta ao canal Vesgo Resenha. Você já sabe, né? O canal tem esse nome porque eu sou Vesgo. Faça como esse caminhoneiro que acabou de passar aqui em frente à minha casa. Ele está indo curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E, pelo que eu acabei de saber, ele também está indo fazer um comentário aqui embaixo. Então, faça o mesmo você também. Comente aqui embaixo se você achou que a minha roupa está encardida, se você não gostou do meu cabelo, ou se você acha que eu estou falando muito baixo, ou se você achou que esta resenha foi muito ruim. Faça o seu comentário, deixa aí o seu elogio, a sua crítica ou o seu pix, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um livro pouco conhecido no Brasil, uma novela russa do Anton Chekhov, chamada O Monge Negro. Foi o primeiro contato que eu tive com essa novela foi agora, que esse livro chegou em casa. Eu já li o livro, achei um livro, assim, pros padrões do Chekhov. Não foi a melhor coisa dele que eu li, mas é um livro ok. De 0 a 10 eu dou aí uns 6,5, 7. Talvez daqui um mês ou 2 meses, quando eu estiver refletindo sobre essa novela, essa nota possa mudar. A gente, às vezes, quando pensa em um livro depois de lê-lo, não é mesmo? A gente acaba aí mudando um pouco o conceito depois que compreende a história ou depois de refazer a leitura. No momento, eu vou passar para vocês essas primeiras impressões que eu tive. Esse livro faz parte da coleção Novelas Imortais da Rocco. É um projeto bem antigo da Rocco, pelo que eu sei, tá? Eu nunca tinha ouvido falar até comprar este livro. E a tradução é do Moacir Werneck, e você tem uma apresentação logo no início. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. A apresentação é do Fernando Sabino, aquele conhecido jornalista, né? De 1986, que eu imagino que seja quando tenha sido a primeira edição desta novela, tá? Eu vou confessar para vocês que eu não gostei da introdução do Fernando Sabino, mas quem sou eu que nada sei para falar do Sabino que sabia, não é mesmo? Essa piada foi muito ruim, realmente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem ler contos ou novelas russas, ou histórias russas, ou poesias russas, peguem um papel e uma caneta para poder anotar o nome dos personagens, porque é difícil. Mas vamos lá. A história se passa na Rússia, obviamente. Conta a história de um homem, um acadêmico, que por estar muito atarefado, por estar sobrecarregado, tem sofrido aí alguns distúrbios mentais, tem sofrido alguns problemas psíquicos e é orientado então pelo seu médico a se afastar um pouco do trabalho e ir para o campo. O nome dele é Andrei. Ele resolve ir para a casa dos seus amigos / parentes de criação, visto que ele não tem nenhum laço sanguíneo com essas pessoas. Então ele vai até a casa do Igor e da Tânia, filha de Igor. Eles se conhecem desde muito jovens, desde muito novos. A Tânia é mais nova que o Corvi. Lá pelas tantas, quando ele chega ao local, né, a gente acaba descobrindo que a fazenda onde ele está é uma fazenda de policultura, então você tem ali muitas frutas sendo produzidas, pêssegos, e essas pessoas vivem disso e vivem muito bem, aliás. O Corver, ele chega lá com muita carga emocional, você acaba percebendo isso. Ele chega lá muito carregado, muito pesado com suas ideias, né? E nos primeiros dias ele vai se sentindo melhor. Porém, ele acaba falando com a Tânia sobre uma lenda de um monge negro que a cada determinado espaço de tempo aparece para algumas pessoas, é uma lenda. E obviamente que ela não acredita, mas em determinado momento ele vê se aproximando dele um redemoinho como se fosse uma tromba d'água, e nesse momento o monge negro aparece para ele enquanto ele está sozinho. Acontece que tudo não passa de uma peça que a própria mente está pregando. Só que ele tem um diálogo muito bem construído com esse monge. Nesse livro, o Chekhov, que infelizmente morreu muito jovem, aos 44 anos, ele consegue falar muito da psique do personagem, o que é muito interessante, é uma característica muito bem construída
Esse livro, ele inclusive me lembrou a Noites Brancas do Dostoiévski, porque o Dostoiévski conseguiu também falar muito bem, numa novela tão curtinha como aquela, do psicológico dos personagens, né? E ele aqui, o Chekhov, ele tem a mesma característica, com a mesma maestria, conseguiu falar muito bem da psique desse personagem, do psicológico desses personagens de modo geral. É interessante que essa conversa que ele tem com esse monge na sua mente, ela é toda baseada no ego dele. Ela é toda baseada no próprio Corver como sendo um escolhido de Deus para fazer o bem na Terra, um escolhido de Deus porque ele tem uma inteligência diferenciada, porque ele é um homem diferenciado, né? Então você percebe que, na verdade, é o próprio subconsciente dele lutando contra algumas ideias. Por quê? Porque em um certo momento ele se mostra um tanto agnóstico no livro, mas esse monge aparece para trazer para ele uma certa fé, ou para dizer para ele que existe, né, Deus aqui no livro. E ele aceita muito bem essa ideia, porque no final, o que ele tem na realidade é alguém massageando o ego dele. Porém, trata-se dele mesmo fazendo essa massagem, visto que esse monge não existe. Aconselhado pelo monge, ele acaba tendo algumas reflexões filosóficas, ele se casa também com a Tânia. Esse casamento não dura muito, porque a Tânia, quando percebe que o seu marido está aí, né, em um estado degenerativo, está doente, ela resolve então pedir ajuda médica. Ele até aceita essa ajuda médica, e depois que esse problema, que essa paranoia, que essa visão desaparece, o casamento vai de mal a pior. Porque ele diz que ele queria ter de volta esse diálogo com o monge, que o preenchia muito intelectualmente, que o massageava muito, e que dizia muito bem para ele, que fazia muito bem a ele. Então você tem um personagem se desenrolando numa trama tão curta, mas tão intensa, que você fica preso nesse livro. E é um livro com menos de 100 páginas, então olha a grossura disso. Você consegue ler isso aqui tranquilamente aí em 2 horas, 3 horas e meia, no máximo, tá? Se você não for um preguiçoso igual eu. E é interessante porque me parece que o Chekhov, nessa literatura, nesse livro, trouxe um pouco dele mesmo. Parece uma autobiografia do Chekhov. Chekhov, que inclusive sofria, né, com tuberculose, diz nesse livro que o personagem tem tosses e nessas tosses saem sangue, né? E também acaba mostrando um pouco aí de um certo período do Chekhov que por alguns seria tratado como um momento de agnosticismo dele. Eu particularmente não compartilho dessa ideia. O conto, A Aposta, do Anton Chekhov, deixa muito clara a posição dele em relação à religião, né? É um conto muito bonito. Obviamente que pode ter sido um conto apenas aí para venda, um conto comercial, mas é algo muito profundo, um conto tão pequeno, e eu não compartilho dessa ideia de alguns estudiosos de que ele tenha tido um momento agnóstico, como a introdução desse livro diz, né? Mas a leitura desse livro, ela é muito, muito, muito intensa, apesar de ser uma novela curta. É uma leitura fácil de ser feita, não é um livro difícil, fluida, sim, muito fluida, e eu recomendo para vocês essa leitura. Recomendo que vocês também pesquisem mais coisas do Chekhov. É um autor que é bastante conhecido no Brasil, mas dentre os russos não é o mais lido aqui no Brasil, não tanto quanto Dostoiévski, mas é um cara que, se você começar a leitura do Anton Chekhov, com certeza você vai gostar. Eu espero que eu tenha sido claro. Tem muita coisa aqui na novela que eu não falei, então fica a dica. O link para comprar esse livro vai estar aqui na descrição, então compre o livro através desse link, que vai ajudar muito o canal. Eu paguei R$10, então compensa para vocês comprarem, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e por hoje é só.